Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos aí então fazendo nossa primeira aula remota, dando continuidade ao conteúdo, ok? Enquanto estamos nessa situação aí da pandemia, Vamos lá então. Bem, abordando aí, dando a sequência no conteúdo, nós temos a unidade 2 aí do nosso livro, iniciamos hoje então a seção 2.1, que aborda então execução sequencial e estruturas de decisão. Bom, as estruturas de decisão então abordam aí as questões das condicionais. Vamos lá então. Bem, primeiro, antes de falarmos sobre as condicionais, precisamos relembrar aí alguns elementos que vão ser úteis na composição então das expressões condicionais. Temos então o menor que, o maior que, igual, diferente, menor ou igual e maior ou igual. Okay? Então aqui tem alguns exemplos, Então, uma condição em algoritmos é uma expressão lógica que retorna obrigatoriamente um valor verdadeiro ou um valor falso. Então, ele sempre vai retornar um desses dois elementos para nós. Ok. Então, aqui tem um exemplo, O valor 5 é menor ou é maior ou igual, é maior que 4, Então, isso daqui retorna para nós um valor verdadeiro. Outra expressãozinha aqui, outra condição, Se o 10 é menor que 9, então o 10 não é menor que 9, o 10 é maior que 9, então ele vai nos retornar um valor falso. Então, dois exemplos bem simples aqui. Poderíamos até elencar mais algum exemplo, por exemplo, 5 é menor ou igual a 5, Então, isso daqui nos retornaria um valor verdadeiro. Por quê? Porque o valor, eles são iguais. E aqui, sendo menor ou igual, ele se encaixa aí na situação de verdadeiro. Certo? Dando sequência, então, também nas condicionais, nas condições, nas expressões condicionais, nós podemos unir duas ou mais expressões através dos operadores lógicos. Quais são eles? Então, é o e, o ou e o não. Então, nós temos o operador e, sendo que todas as expressões simples precisam ser verdadeiras para que o resultado final seja verdadeiro. Temos o operador ou, que, sendo apenas uma das expressões verdadeiras, sendo verdadeira, o resultado final do elemento será verdadeiro. Caso contrário, falso. E o negado, o operador de negação, ele inverte o resultado final da expressão lógica. Então aqui nós temos alguns exemplos. Então olha para o operador e. Então temos lá a expressão condicional simples aqui, envolvendo o 5 e o 6. Então, 5 é menor do que 6. 5 é menor do que 6? Sim, verdadeiro. 6 é menor do que 10? Sim, é verdadeiro. Então, sendo um junto em todo verdadeiro, ele retorna uma condicional verdadeira, certo? Todas as expressões são verdadeiras. Aqui, outro exemplo. 5 menor do que 6, verdadeiro. Porém, 6 maior do que 10 é falso. Então, tendo apenas um dos elementos falsos, ele se torna falso. Então, apenas a primeira expressão verdadeira e a outra é falsa. Ele traz, então, um elemento falso aí para nós como resultado final. Ok? Para o operador ou. Então, 6 é menor do que
5 é menor do que 6, verdadeiro. 6 é maior do que 10, falso. Porém, né, para o operador OU, né, ele tendo apenas uma das expressões lógicas simples verdadeira, ele se torna verdadeiro, né? Então, apenas a primeira expressão verdadeira. Nesse caso aqui, diferente do E, ele já vai tornar verdadeiro todos os elementos. Já, né, sendo todas as expressões simples falsas, ele vai retornar então um valor falso para nós, né? Okay. Então, 5 maior do que 6 é falso e 6 maior do que 10 também é falso. Então, no final aqui ele retorna para nós uma expressão, um resultado falso. O negado, então, né, ele faz a inversão. Então, usei o exemplo aqui que nós tínhamos dessa expressão que ele retorna um valor falso. Coloco essa expressão retornando um valor falso e o negado inverte esse resultado, retornando então um valor verdadeiro para nós. A expressão falsa com o operador de negação se torna verdadeiro. Ok? Então, temos essa situação aí, que esses operadores, né, os operadores relacionais e os operadores lógicos vão, né, nos auxiliar aí na hora da nossa composição aí das expressões lógicas, ok? Que serão utilizadas, né, dentro então das estruturas de decisão, ou estruturas condicionais, também levantadas aí por alguns autores, certo? Então vamos começar com a estrutura condicional simples, que é o famoso C, né? Tá lá. Para o diagrama de blocos, então ele utiliza o losango, né, como uma condição. Então aqui nós temos alguma coisa antes da nossa estrutura, né? Então temos um leia, um escreva e assim por diante, atribuições. E aqui nós temos a nossa condição. A condição ela é atribuída exatamente dentro desse elemento aqui. Então, sendo a condição verdadeira, ele executa alguns comandos. Sendo falsa, ele pula esses comandos e segue adiante o algoritmo. Mesma coisa aqui na situação, né? Sendo a condição verdadeira, ele executa os comandos que estejam aqui dentro. E sendo falsa, ele pula e não executaria, então, esses comandos que estão dentro do C. Tá ok? Vamos adiante, então. Vou colocar um exemplo aqui para vocês, né, no Visual G. Então, vamos declarar aqui uma variável qualquer, por exemplo, idade, como sendo inteiro, né? E aí vamos fazer o seguinte, vamos solicitar então ao usuário uma idade. Então, escreva informe a idade, né? Eu vou fazer a leitura aqui, ó, leia idade, ok? Beleza. O que nós vamos fazer então? Esse nosso algoritmo aqui de exemplo, ele vai verificar, né, se a pessoa, né, é uma pessoa de maior idade, né? Então ele faz uma verificação de maior idade, ok? Bom, então o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos implementar então uma condição que verifica se a idade, se a nossa variável de idade, ela estabelece aí está, né, estabelecida aí com a maioridade. A maioridade nós sabemos que equivale aí a 18 anos, né? Certo? Então, o que nós vamos fazer lá? Nós vamos utilizar então a variável idade e vamos comparar se a idade é maior ou igual a 18. Okay? Sendo verdadeiro esse elemento aqui, nós podemos retornar que a pessoa é de maior de idade, né? Então,
escreva pessoa ou idade possui, ou pessoa possui maior idade, ok? Se não, então, se caso ele não satisfizer então essa condição, ele passa direto ali e finaliza o nosso programa, né? Então essa aqui seria a nossa condicional simples, ok? Beleza? Vamos testar então o nosso programa aqui. Então, informe a idade, né? Eu vou colocar aqui, ó, 17, por exemplo, e ele acabou finalizando o nosso programa, né? Por que ele finalizou? Porque ele não satisfez aqui então a condição, certo? Então agora eu vou rodar novamente o algoritmo, beleza? Eu vou colocar uma idade que está aí na maioridade. Então, a pessoa possui maioridade, tá ok? Aqui, se eu quiser, eu posso de repente até colocar uma outra condicional simples, né? Testando então se de repente a pessoa possui uma idade menor do que 18 anos, né? E eu poderia estar colocando aqui então que a pessoa não possui maioridade, ok? Então vejam que eu coloquei lá uma sequência, né, de testes, perfeito, que podem estar aí relacionados à execução aí da resolução de um algoritmo. Então ele solicitou lá, né, a idade. Então, eu coloco aqui, por exemplo, 17 anos agora, né? Ele retornaria para nós então que a pessoa não possui maioridade agora, certo? Então essa seria a condicional simples. Aqui eu poderia estar colocando vários elementos ou, né, de acordo com o que fosse estabelecido aí para resolução de um determinado problema, ok? Bem, próximo slide lá, ele mostra então a condicional composta, que define então que se a condição for verdadeira, ele executa determinados comandos, e se a condição for falsa, ele executa outros comandos. Então aqui no pseudocódigo a gente consegue visualizar bem, né? Sendo a condição verdadeira, ele executaria comandos 1, e sendo falsa a condição, ele executaria então comandos 2. Então voltando lá no Visual G, nós já conseguimos perceber que com essa condicional composta nós conseguimos evoluir um pouco mais o nosso algoritmo, né? Como assim, professor? Então eu eliminaria essas duas condições aqui, ó, e agora eu estabeleceria a condicional composta. Okay? Como? Então, sendo que a idade, né, a nossa variável de idade, ela é maior ou igual a 18 anos, né? Então agora nós podemos fazendo uso da condicional composta, nós podemos aproveitar aí a própria estrutura e não criar uma nova condicional. Então eu poderia estar escrevendo aqui, ó, pessoa de maior idade, ok? Ou possui, né? Possui maioridade. E aí eu estaria utilizando agora o comando senão, e aí a segunda parte dos comandos aqui eu poderia estar estabelecendo
a outra situação, que seria pessoa não possui maior idade. E finalizaria aqui então, né, o nosso programa. Tá, ok? Então, sendo estabelecida essa condição aqui, né, estabelecida essa condiçãozinha, ele estaria retornando um valor lógico, verdadeiro ou falso. Sendo verdadeiro, então ele executaria esse comando, e sendo falsa essa condição, ele estabeleceria e executaria esse outro comando aqui. Só um respaldo, né? Só um adendo, é que eu poderia estar colocando vários comandos aqui, né? Não somente um. É um conjunto, um bloco de comandos que poderia estar sendo colocado, tanto aqui, né, na primeira parte do bloco, quanto na segunda parte do bloco também. Poderia estar colocando várias linhas de comandos, né, para que fossem executadas após o critério ali da nossa condição. Okay? Também eu poderia estar colocando blocos dentro de blocos, que então nós chamamos de encadeados ou aninhados. Se vocês olharem lá no livro, ele vai estar estabelecido como aninhado, né? Então, condicional composta ou simples, tanto faz, né? Mas na situação encadeada ou aninhada. Alguns autores falam encadeado, outros autores chamam de aninhado. Basicamente é a mesma coisa, né? Então, o que seria isso? Eu poderia estar estabelecendo aqui, então, uma outra condição, né, para saber se ele tem idade maior do que 21 anos, por exemplo. Então, eu poderia estar definindo aqui, ó, né, se ele fosse maior ou igual a 21, né, por exemplo, poderia estar colocando uma condição, né, para saber se ele possui idade maior do que 21 anos. Então, poderia estar colocando aqui, né, idade maior que 21 anos, né, maior ou igual, por exemplo. Eu poderia estar fechando aqui ofensivo, né? Então vejam que eu estaria aninhando ou encadeando, colocando um elemento dentro do outro. Isso daqui, essa situação do encadeamento, né, ou de você estar podendo aninhar, né, os condicionais, elas podem tanto ser estabelecidas nas condicionais simples quanto nas condicionais compostas, não teria problema algum. Okay? Então eu vou executar aqui o algoritmo para vocês olharem lá. Então, por exemplo, 21 anos, ó. Então ele mostraria lá a pessoa possui maioridade e idade maior ou igual a 21 anos, né? Eu esqueci de colocar aqui o comando para que ele pulasse de linha. Vou colocar aqui todos eles. E caso ele não tenha, de repente, 21, né, ou a situação lá, ele simplesmente mostraria para nós, né, somente a primeira parte. E a segunda parte não seria uma condição verdadeira, então ele não mostraria aí a segunda situação. Vou rodar de novo lá, ver. Então tá lá, 22 anos, por exemplo. Então agora ele mostra para nós que a pessoa possui maioridade, né? E também possui uma idade maior ou igual a 21 anos. Beleza? Então está aí a situação, certo? Bom, dando sequência ali, nós temos mais uma situação que é o escolha caso, a estrutura famosa aí chamada de escolha caso. A escolha caso é uma estrutura sequencial de seleção, né? Então ele seleciona casos.
ela pode ser estabelecida em apenas uma única variável, né? Essa única variável ela é testada várias vezes e, na verdade, quantas vezes forem necessárias, né? Aqui só no Visual G nós temos uma mudancinha, né? Porque no lugar de caso padrão seria a utilização de outro caso, certo? Vou estar mostrando aí para vocês agora no nosso Visual G lá. Então, vamos eliminar aqui esse cara, né? E vamos mudar aqui então para a estrutura de seleção, que é o escolha caso. Ok? Vamos lá então. Então aqui, né, nós teríamos de repente uma outra situação onde eu poderia estar, por exemplo, selecionando algum elemento dentro do nosso programa, né? Então, por exemplo, opção, né? Eu poderia estar colocando lá então uma seleção de opções dentro do nosso sistema ou dentro do nosso algoritmo. Poderíamos então estar atribuindo aqui, né, e mostrando para o usuário algumas opçõezinhas. Por exemplo, poderia estar criando aqui um menu para o usuário, digamos que poderia estar colocando lá as informações, né, escolha a sua opção, por exemplo, né? Escolha, ou melhor, menu de opções. Okay? E aí eu poderia estar colocando aqui algumas opções para o usuário, como por exemplo, poderia estar colocando 3 opçõezinhas, né? Sei lá, opção soma ou mais, né? Opções soma, subtração, multiplicação e divisão. Um exemplo bem básico, né? Então eu poderia estar colocando, escreva L aqui, ó. E aí solicitando a opção, né? Seria então uma calculadora completa aqui, né? Com as operações básicas aí que a gente teria. Eu poderia estar fazendo uma leitura aqui na opção, a variável opção que eu acabei de criar aqui em cima, né? Ok? Beleza. Então, o que seria então o escolha caso? Poderia estar então utilizando o comando escolha e selecionando a variável opção, né? E aí então eu poderia estar fazendo uso dessa variável opção, né, em relação a essa variável opção em cada um dos casos. Então, caso fosse a opção 1, né, que o usuário estaria escolhendo lá, ok? Poderia estar colocando aqui os comandos, né? Então, sei lá, vou colocar, poderia estar fazendo todo o cálculo aqui e apresentando o resultado para o usuário, né? Tá, colocando aqui, ó, opção de soma escolhida. Okay. Caso 2, escreva
opção de subtração escolhida. Para todas as outras opções é a mesma coisa. Então, opção 3, opção de multiplicação. E a opção 4, opção de divisão. E aqui, ó, poderia estar colocando de repente um outro caso, né? E poderia estar, caso o usuário não digite nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, poderia estar colocando para ele que a opção que foi escolhida é uma opção inválida. Que não existe aí essa opção, ok? Então, aqui um exemplo, né? Poderia estar colocando o final, então, dessa estrutura, ok? Ah, professor, mas seria legal se fosse implementado, então, a calculadora, né? Nesse caso aí que a gente já havia implementado lá nas aulas anteriores, né? Beleza, vamos fazer aqui então. Então, N1, né? Se vocês lembrarem lá, N2 e o resultado, certo? Todos eles do tipo real. Você já conversou porque isso do tipo real, né? Então, nós já podemos aqui estar, de repente, solicitando o primeiro número. Escreva, informe o primeiro número. Ok, leia. Então, N1, né? Ok. E aí, aqui, ó, eu posso colocar a seleção do operador. Certo? E aí, na sequência, para que ele funcione igual, né, a calculadora mesmo, nós podemos estar solicitando então o segundo número. Informe o segundo número. Ok? E aí fazemos a leitura aqui do N2. Beleza? Bom, o que nós podemos fazer aqui então agora, né? Em cada um dos casos nós podemos fazer os cálculos e apresentar o resultado. Então, se ele selecionou lá a opção 1, que é a soma, né? Nós podemos fazer com que o res receba o N1 mais o N2. E aí podemos apresentar o resultado. E o resultado da soma é 2 pontos, o res. Okay? Mesma coisa nós podemos aplicar aqui para os outros elementos. Olha só que legal. Agora vai ficar, né, o nosso algoritmo a partir de agora começa a ficar um pouquinho mais inteligente, né? Então, subtração, né? Vamos colocar aqui também na multiplicação. Tá lá, ó. Multiplicamos o resultado da multiplicação. Res. Aqui também na divisão, né, nós também podemos implementar, né, porém nós temos uma problemática aqui e já vou mostrar para vocês qual é a problemática, né? Então o nosso algoritmo aqui está basicamente pronto, nossa calculadora completa. Então vamos rodar lá o algoritmo, né? Tá lá, ó. Primeiro número, sei lá, 5. Aí ele pede a seleção do operador, né? Vamos colocar a soma aqui, ó. E aí ele solicita o segundo número.
e nós informamos lá mais 3 aqui. Então, o resultado de 5 mais 3, ele gera o resultado 8 lá para nós, né? Então, ele fez realmente a soma aí de acordo com o que a gente definiu. A problemática aqui que eu ia dizer para vocês que nós precisamos resolver é o seguinte. Nós temos um problema aqui com esse N2. Por quê? Porque se esse N2 for um número igual a zero, vocês concordam comigo que divisão por zero não existe. E uma divisão por zero, ela não pode, no nosso caso, né, como desenvolvedores do algoritmo, nós não podemos deixar que essa execução ocorra se o N2 for igual a zero. Então, como nós resolvemos isso, né, nós podemos colocar uma condicional composta aqui para resolver. Então, se o N2 for diferente de zero, né, então nós deixamos que isso daqui seja executado. Né? Então vejam que entra bem lá o que a gente comentou, né, os comandos aí. E caso não seja diferente de zero, ele obrigatoriamente vai ser igual a zero. Então nós escrevemos aqui, ó, na tela, informamos para o usuário que a divisão é divisão impossível, né? Porque não existe divisor por zero, né? Divisor igual a zero, ok? E finalizamos então o bloco do C, né? Então vejam que sempre eu vou ter que ter o início dele, né, e o fim de alguma forma, ok? Então vamos testar lá, vamos ver se vai funcionar direitinho. Tá lá, solicitou o primeiro número, então vamos colocar aqui 6. Vamos usar o operador de divisão e vamos usar então o zero como divisor. E aí ele já nos informa que a divisão é impossível, né? Porque o 2 ele é igual a zero. Se o 2 não for, se o N2 não fosse igual a zero, ele executaria aí a divisãozinha. Então aqui nós já criamos, né, um algoritmo completamente, então, com todos os comandos aí que nós aprendemos hoje, né, melhorando aquela calculadora que nós fizemos em aula lá, certo? Bem, pessoal, então eu vou estar disponibilizando lá na sala de aula do Google Classroom, né? Para quem não se cadastrou, por favor, se cadastra lá, né? O código de cadastro é esse aqui, ó, ok? Então, por favor, se cadastra lá. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo, né, através do e-mail aqui, ó, josé.hoffman@croton.com.br ou então pelo josericardo.hoffman@gmail.com.br. Então, esses e-mails aí, eles caem diretamente no meu celular, né? Ou então nos comentários lá, vocês podem colocar comentários lá na nossa sala de aula do Google Class, ok? Sem problemas, e que também cai rapidamente para mim e eu rapidamente respondo para vocês, ok? Esperamos então que passe logo aí essa problemática, né? Esperamos aí que sempre o melhor, né? Que o melhor aconteça, que passe rápido, sem maiores problemas. E por enquanto, então, eu vou estar postando sempre as aulas para vocês por aqui, né? Para que a gente não fique aí com o conteúdo parado, ok? Grande abraço a todos, esperamos aí que tudo passe, que tudo ocorra da melhor forma possível e nos encontramos aí para frente, tá ok? Um abração, tchau, tchau.